Olá, pessoal. Vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio número 52. 5 mais 2 é 7, hein? Alguém aqui no off já soltou essa, hein? Vai ser um episódio especial. Além de eu gostar do 7, a convidada também gosta e mandou essa letra. Esse episódio vai trazer um tema que eu acho super relevante, está super em alta. É um episódio que não é só um podcast, vai ser uma aula para mim. Tô louco para me aprofundar nisso também. Tô aqui ao meu lado, minha esposa, linda, Carolina Gonçalves. Obrigada. Adoro que você sempre começa com um elogio para mim. Já começo com a minha autoestima lá no alto. É isso aí, ó. Tem a ver com a autoestima aqui o tema, pois é, hein? tá vendo? Vamos entrar nisso aí, hein? Na mesa com a gente, muito conhecida, Pamela Cavallo. Segunda vez aqui com a gente. Segunda ou terceira, Pamela? Segunda Então. vez. Mas a Pamela é do time. Inclusive, PR Digital Boutique cuida do podcast. Nós cuidamos. Segue lá. Cuida muito bem dos nossos Agora, cortes. PR.comunicações. Olha. Nós estamos com algumas novidades, mas outro dia a gente marca para contar isso. PR 2.0. É isso aí. E a nossa convidada especial de hoje, primeira vez aqui no Papo, Marisa Daniele. Isso. Eu vou ter que apresentar o currículo, porque o currículo é extenso e vocês vão entender o contexto do que eu apresentei aqui, porque que eu estou tão interessado nesse tema. Ó, a Marisa tem dedicado sua carreira ao desenvolvimento humano e à compreensão das dinâmicas que moldam nossos comportamentos, ou seja, equipe, gestão de equipe, fazer a engrenagem andar, botar gente para trabalhar com gente, setor com setor. Isso para o empresário, para o empreendedor é um grande desafio. Então, seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que a gente está num momento fantástico para a gente abordar isso aqui. Sem dúvida. Né? Agora com essa nova lei aí saindo, essa norma, a norma 1, regulamentadora, vai ajudar bastante a gente a entender como é que vocês podem aplicar a lei de uma forma mais humanizada e realmente fazer a diferença na empresa, né? Criar uma nova cultura. E não só fazer um relatório e colocar na gaveta. Exato. A nossa cultura, nossos valores é gestão humanizada. De fato, a gente estava conversando em off aqui, a gente se preocupa com gente. Primeiro que a gente gosta de gente. Segundo que empresa depende de gente. E fazer a engrenagem de pessoas rodar é complexo. Na minha empresa de elétrica, tem NR10, que é segurança em elétrica, NR35, segurança em altura, NR12, uma pegada mais mecânica, proteção mecânica, enfim, são várias. E agora tem a NR1. Isso. Aí eu falei assim, cara, mais uma NR. Mas essa ela é fundamental para as outras gerarem bem. Se você entender e aplicar essa com maestria, todas as outras melhoram, porque a gente vai estar falando da segurança psicossocial. Então, basicamente, é a gente cuidar da saúde mental dos funcionários. Né? E cuidar da saúde mental, ao contrário do que a maioria pensa, não é você botar uma aulinha de yoga, nem botar um totó lá para o pessoal jogar na hora do recreio. Não é isso. É botar uma Wendy Rhodes dentro do time, do Billions. Já viu Billions? Tem uma psiquiatra, coach, a Wendy Rhodes. O É pessoal essa? para abraçar, lembra? Isso. Tem o pessoal coach lá do abraço, né? E tal. Não é isso. É a gente criar um programa contínuo de saúde mental para os funcionários. Né? Eles precisam sentir essa diferença e vocês vão ver que a rotatividade muda, né? A quantidade de pessoas em licença. A gente nunca teve um histórico como agora. Foi a maior alta de afastamentos nos últimos 10 anos. Né? Isso significa mais de 100 bilhões de reais em prejuízo, né? Por conta da rotatividade, processos e licenças e tudo que isso acaba gerando. Então, se a gente entender de forma humanizada, e é uma super oportunidade, quem entender isso tem uma grande oportunidade na mão. Sem dúvida. Né? De mudar a cultura mesmo, estruturalmente mesmo, fazer uma mudança grande na empresa. Não, concordo. Mas, assim, como causa e consequência, vamos lá. Começando polêmico. Mudou o jeito da empresa tratar o colaborador? Ou talvez hábitos novos aí do cotidiano, com toda a tecnologia, que fez com que o hábito, né, e as práticas, os costumes do colaborador mudassem no seu dia a dia, estão fazendo essa chuva aí, como você falou, de casos de pessoas com burnout, etc. Então, vem da empresa ou vem dos hábitos de fora? Vem dos bate dois. ali? Por quê? Todo sistema, e principalmente uma empresa, é um organismo vivo. A gente está falando de pessoas, né? Por mais que seja automatizado, por mais tecnologia que a gente tenha, ele é formado por pessoas. Se já existe um desgaste emocional daquela pessoa ali, vamos falar sobre isso, né? Essa dopamina barata, que é o dia inteiro a gente em rede social. A gente vai falar da questão da alimentação, que é muito ruim, né? Eu trabalho com alguns parceiros de reabilitação intestinal. Todo mundo tem desbiose, todo mundo tem problema intestinal. Isso afeta
a serotonina, a produção de serotonina, a produção de GABA, que é o que regula medo e ansiedade. Então, a gente já tem uma população predisposta ao estresse e ao burnout. Ponto. Beleza. Né? E aí eu chego na empresa, onde o ambiente... É claro que a empresa não é responsável pelo seu bem-estar. A gente precisa lembrar isso. Só tem adulto. A gente está falando de adultos, né? Então... Não é. A empresa não é. Ela é um grande colaborador, porque você passa 8, 9 horas, dependendo do tempo que você trabalha lá dentro. Então, quanto melhor for o clima, melhor for o ambiente, mais fácil fica. Agora, cada um é responsável pela sua regulação emocional. Mas a empresa vai ter um grande papel em amenizar, né, tudo isso e proporcionar que a pessoa tenha uma mudança, inclusive, né, de consciência. Mas é geracional? Ou a gente não sabia desse problema antes e por isso que ninguém dava atenção? Ou agora vem de uma... Você já deu... Aqui, ó. Pamela quer responder. Não, eu vou deixar a palavra com quem sabe. A minha parte... depois da parte da Marisa, a minha parte do treinamento é do atendimento de excelência. Só que se as coisas não estão boas lá atrás, né? Não tem por que eu dar um treinamento pro cara se a cabeça dele não tá boa, né? Nada que eu falei vai fazer sentido. Então, deixa a Marisa... Descobrimos a doença ou... Criamos a doença, Criamos a doença. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender, as gerações vão passando por mudanças gigantescas. A gente tem alguns fatores que são genéticos e a gente tem os fatores epigenéticos. A gente herda, e está provado... Podia ter trazido esse livro para vocês. A gente herda... Ih, já deu spoiler do final do episódio. Tem novidade aí no episódio. Podia ter trazido para vocês de presente. Eu dou esse livro de presente para uma galera. Não, spoiler, o pessoal ficar até o final para ver o que vai acontecer aqui. Tem novidade. Então, a gente recebe algumas informações através dos fenótipos, né? Que a gente recebe não só a informação, cor de olho, cabelo, mas também a codificação genética das experiências. Então, a gente já vai ter tendências ali. Tendência à escassez, tendência, né, emocionais. E aí a gente tem os agravantes, que são uma alimentação absolutamente transgênica, de má qualidade, com muito glúten, com muita inflamatória, com telas o tempo inteiro, que virou uma doença, né? A gente pode dizer que a população está absolutamente adoecida. Né? O sistema gerou para justamente isso. Então, não tem como a gente comparar. O pessoal fala assim, minha avó, ela comia tudo, não tinha problema nenhum. Isso é palhaçada. Mas as condições que as nossas avós viviam... não é igual a nossa, não tinha tela, o trigo não era transgênico, né? Então, assim, a vida era menos inflamatória. Hoje a vida está bem inflamatória. Então, evidentemente que as condições emocionais são outras. Então, comparar não faz nenhum sentido. Né? Então, assim, a gente veio adoecendo como população. Isso é inegável. E isso vai adoecer as empresas. Não tem jeito. A gente como empresário tem que estar sempre atento a isso, porque se vem coisa nova tem que se antecipar. Então hoje, por lei, os empresários que têm colaboradores no time precisam se preocupar. Se tiver mais do que 3, eles vão... exigência, não é assim, que bom, vamos colocar... Não, exigência, geram multas de até R$180 mil se você não se adequar. Então, tem um procedimento, é necessário fazer um diagnóstico de risco psicossocial, aquilo que mostrar como grave... precisa trabalhar, a gente cria programas contínuos em cima disso. Você vai vendo a melhoria e se a fiscalização aparecer, você já tem um programa implantado. Não é fazer o diagnóstico e falar, entendi, e colocar na gaveta. É realmente fazer algo a respeito, porque vai gerar multa. Foi a única forma que encontraram de se cumprir isso. E aí eu quero... Então, lá, o pessoal que está ouvindo a gente. Beleza, tenho mais de 3 colaboradores, vou começar. E aí você chama um profissional, né? No caso, Marisa, vai lá, dá uma Só que o meu olhar é diferente, tá? A gente vai falar sobre isso. Meu olhar. Entendi o honorário. Opa! O meu olhar é diferente, porque eu uso a sistêmica. Então, é bem humanizado mesmo. Eu vou olhar para as dinâmicas isso que eu ia perguntar. De uma forma resumida, assim, quais são as etapas de trabalho que você oferece para que chegue nesse relatório. Claro que não é para engavetar. Um relatório que vai te dar ali um mapa, um procedimento para você cumprir ali. Eu acredito que você vai... botar até um setor para cuidar disso, ou uma pessoa, ou terceirizar uma pessoa. Vai depender do que a gente encontra. Que não só vai... Você não vai preparar um documento, como você bem colocou. Você vai preparar um documento e nesse documento vai ter um cronograma de tomada de ação para você cumprir. Então, em forma reduzida, do primeiro dia até o último dia da Marisa dentro da minha empresa, o que é feito?
A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o diagnóstico de risco psicossocial, que é um formulário que todos os colaboradores precisam preencher. A partir daquilo ali eu vou saber de qual setor, enfim, qual é o nicho. São 9 fatores, tá? A NR1, ela busca regular 9 fatores. Assédio moral e sexual, reconhecimento, carga excessiva de trabalho. Tem bastante coisa para olhar. Ela vai levar cerca de 20 minutos preenchendo aquilo ali e isso vai me gerar um relatório. Esse relatório vai me mostrar áreas que tem muita gravidade, ou seja, um risco psicossocial muito grande, que tem menos. E então, a partir dali, a gente cria os programas que a gente vai implementando mês a mês, dependendo dos setores. Isso é o que qualquer psicólogo, qualquer clínica de segurança do trabalho vai fazer. Tá? Quem tem isso dentro da empresa vai precisar fazer. Qual é o diferencial quando a gente usa a sistêmica? Eu vou olhar para as dinâmicas ocultas. Né? Então, quando eu faço a apresentação, eu mostro lá o que o tradicional vai fazer. A visão tradicional faz o quê? Bota uma rodada de escuta, ou um dia um plantão psicológico. O que a visão sistêmica vai fazer? Eu vou olhar dentro dos setores o que está acontecendo, eu vou olhar o que tem, por exemplo, um padrão, né? Se tem algum setor que não performa, tem algum setor que tem sempre algum problema, que tem maior rotatividade, não é só uma pessoa ali que está causando problema, tem alguma coisa oculta ali acontecendo, tem alguma dinâmica oculta ali. Né? Então, eu vou olhar, às vezes tem uma lealdade, né? Como eu estava falando, uma lealdade a um gestor anterior. Então, o gestor saiu por alguma razão. E as pessoas gostavam muito dele, ou ele era muito bom como gestor. Entra alguém, vai existir naturalmente uma resistência. Mesmo que inconsciente. A não ser que seja uma pessoa muito aberta, mas geralmente existe uma resistência. Essas resistências vão gerando sabotagem, uma procrastinação, né? Uma resistência mesmo a aceitar ali ordem. Aí a gente vem com problemas com hierarquia, com pertencimento. E tudo isso são relações humanas. Então, quando a gente fala de sistêmica, de constelação familiar, organizacional, a gente está falando de pessoas. As leis são basicamente as mesmas. Elas atuam de forma diferente, mas as leis são basicamente as mesmas. Então, tem 2 caminhos. Um é você contratar um serviço que vai te dar um documento e você se resguarda. O outro é, de fato, resolver o problema. É resolver o problema. É criar programas que realmente resolvam. Tá? Mas não é essa coisa boba de vou botar o pessoal se alongar 20 minutinhos, vou botar a máquina de totola para eles darem um decompress room, alguma coisa. Não é isso. É você realmente trabalhar na questão. Mas a visão sistêmica a gente vai mais fundo, né? Eu vou entender, cadê os fundadores aqui? Deixa eu entender o que aconteceu na história dessa empresa para esse setor aqui tá sempre me dando algum tipo de problema. E você vem analisando a história da pessoa também, o ambiente, a empresa, e depois chegar no diagnóstico para chegar e falar assim, não vai rolar essa pessoa aqui. É raro isso acontecer. É raro. É raro. Né? A não ser que a gente... Tem 3 fatores importantes quando a gente considera... E eu não tô dizendo que é culpa da pessoa, não. Tô dizendo assim, não dá match. Tipo... Mas vamos tentar arrumar. É uma questão cultural da empresa também. Eu acho que tem que alinhar assunto, cultura e valores. Cultura, valores da empresa. Exatamente. Esse trabalho também entra nessa análise. Precisa. É fundamental. A gente precisa, assim, estruturalmente olhar para a empresa, para entender o que está acontecendo. Assim como as crianças são geralmente reflexo dos pais, os funcionários geralmente são reflexo da gestão dos fundadores, né, dos líderes da empresa. A cultura de uma empresa ela é muito reflete naquilo. A pessoa não entra e ela surta do nada, a não ser que ela já venha com algum problema. Aí é outra história. Mas se o comportamento vai se alterando, você vê funcionários muito apáticos, existem sintomas, né? Quais são os sintomas sistêmicos de que existe alguma coisa errada? Alta rotatividade, funcionários muito sobrecarregados ou muito apáticos, tudo isso já mostra para mim que tem alguma coisa a mais ali. Então, vamos olhar para a cultura interna e ver como é que isso está afetando as pessoas. É a primeira coisa. E isso, com o diagnóstico, né, de risco psicossocial, eu já consigo ter uma ideia. Aí a gente vai vendo os setores. Quais são os setores que têm mais dificuldade aqui, mais questões que a gente precisa resolver. Dependendo dos setores, aí a gente entende que é da cultura. Entendi. Às vezes pode diagnosticar que não é um erro da empresa. Isso que foi minha pergunta. Tão pouco uma característica... Assim, não dá match. Às vezes não dá match. Aí quando você olha para não dar match... Então, antes da gente pensar em demissão, que eu sou contra a gente simplesmente demitir a pessoa, né? Sim, claro. Eu sou contra salvar casamentos. Eu sou a favor de salvar casamentos, salvar empregos. Desde que exista, claro, uma autorresponsabilidade da pessoa. Olha, você precisa se alimentar melhor, você precisa dormir, você precisa fazer o que te pedem. Sim. Ele não é seu pai, não precisa reconhecer o que você faz todo o tempo. A gente estava falando sobre né? isso, né? Você está aqui para cumprir o negócio. Então, não espera esse reconhecimento constante. Não vai acontecer. Mas a gente precisa, evidentemente, avaliar se existe alguma coisa ali na empresa que está dando uma fricção, né? Como a gente chama.
geralmente a gente consegue arrumar. Sim, claro. Mas tem coisa alguma pra arrumar. dinâmica oculta, né? Geralmente quando é assim, fala, pô, não dá match, simplesmente não dá match. Tem uma pessoa que pode ser mais difícil ou não. Aí, eventualmente, pode ser que precise, né? Que a pessoa saia, mas geralmente tem alguma coisa a mais ali acontecendo. Agora vamos falar de excelência, alta performance. Para você gerar um produto final, seja uma empresa de serviço ou de produtos, enfim, o que a empresa entrega para o mercado de excelência, você tem que tá com esse mapa, com esse relatório Bem pronto, alinhado, né? e Sim. essas coisas implementadas, porque se não tiver isso, você entende que a empresa não atinge alta performance. Simplesmente bota o time lá, a gente está acostumado a passar as coisas técnicas, Exatamente. não se preocupar muito com esse perfil, e a empresa que se preocupar com isso vai estar investindo um dinheiro, Eu tenho porque ela vai ter certeza que retorno. vai ser um super investimento, ela vai reduzir, né, todas essas questões de absenteísmo, de licenças, de processos e coisas que podem acontecer. Funcionário que trabalha feliz, que trabalha bem, num ambiente tranquilo, produz mais. Uma equipe de alta performance, dentro da visão sistêmica, ela tem alguns critérios, né? Clareza dos papéis. A gente precisa ter claro, em alta performance, a gente precisa ter claro o que você tem que fazer. Né? Se tem um funcionário que faz 5, 6 funções diferentes, aquilo ali já causa uma dificuldade, uma sobrecarga. Acontece muito. Sim. A maioria das empresas você vai ver, a pessoa está fazendo 4, 5, 6 funções, você fala, mas como é que dá conta? Né? Aí, longas horas de trabalho, o excesso, aí vem o burnout e tal. Então, a gente tem que olhar para isso, tem que ver o pertencimento. Né? Se todos da equipe eles têm acesso às informações, como é que isso é distribuído? É bem distribuído? Existe confiança na liderança? É uma liderança confiável? Né? Uma liderança que inspira segurança? Porque o líder ele está ali justamente para isso. Então, tem alguns fatores que a gente precisa abordar e entender se eles estão equilibrados para a gente ter uma alta performance saudável. Porque a alta performance você consegue. Né? Se você quiser ficar aqui, vai trabalhar 17 horas por dia. A pessoa precisa, vai fazer. Mas é saudável? Qual é o custo disso? Tanto para você quanto para a pessoa. A alta performance ela é treinável, né? Exatamente. Qualquer função, na verdade, ela vai ser treinável. Mas é o que a Marisa falou, o cara vai acumulando diversas funções e em nada ele vai ter excelência. E aí isso vai começar a irritar. Mas aí também foge um pouquinho daquela questão do... Se teu trabalho é colocar a caneca aqui, se eu tiver que chegar o celular para o lado, eu não quero chegar o celular para o lado porque o meu trabalho é colocar a caneca aqui. A gente também tem muito disso. Então, não dá para confundir, né, o excesso de trabalho, o excesso de funções que a pessoa tem com o não querer fazer, né? Não querer sair daquilo ali. Né? Então... para um atendimento de excelência, né, para você ter uma equipe de alta performance, uma boa equipe que atenda com excelência, é claro que tudo vem lá de trás, né? Vem dos diretores, dos gestores, das pessoas que estão treinando aquela equipe ali. Não adianta você querer pegar uma pessoa, joga ela lá dentro, olha, tua função é essa, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Se vira, olha para o lado aí que seus colegas estão fazendo e segue o fluxo. É óbvio que a gente vai ter pessoas que, são extremamente autodidatas, sabem se virar pra caramba, vão conseguir fazer, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir atingir aquilo ali. Primeiro que o cara não teve a confiança de estar inserido ali naquele meio, de fazer parte daquela equipe, porque ele simplesmente foi colocado para fazer aquela função. Existe a questão do reconhecimento, que é o que a Marisa falou. Tu não vai ficar ali o dia inteiro, ai, meus parabéns, ai, que lindo, ai, você botou seu nome, ai, você ligou pro cliente. Mas, em compensação, é claro que todo mundo, né, gosta espera que você entenda que ele fez um bom trabalho, reconheça que é um bom funcionário. E isso a gente pode trazer de diversas maneiras, né? Um bônus... uma promoção dentro da equipe, não necessariamente eu tenho que ficar batendo palma para tudo que ele... Um plano, muitas vezes, de carreira, a pessoa entender que, puxa, meu esforço vai ser reconhecido e tem para onde ir, né? Isso seria uma visão tradicional. Dentro da sistêmica, a gente vai olhar para outras questões. Mas isso, inclusive, é um dos fatores, né, que a NR1, ela analisa. Metas irreais e também a questão do reconhecimento. Por exemplo, a NR10 fica atenta à segurança com a elétrica. A NR35, que é de altura, ela vai bater na tecla de você ter um andaime seguro, algumas regras para a escada. A NR1 é você cuidar ali de ferramentas, procedimentos e ambiente para que as pessoas trabalhem em segurança psicológica. É isso. Basicamente, em resumo, é isso. Né? E isso é o que vai segurar todas as outras. Por isso que ela é a primeira.
Porque isso dá origem, o não emocional... não existia um. A Eneron sempre existiu, agora que entrou. Eu acho que ela sempre existiu. Eu só que não ninguém estudei essa falava. parte, né? Mas ela nunca... Agora ela entrou como obrigatória. Por ela ser Então a ela 1, mudou. faz sentido. Como Ela era a primeira e existia, tal. mas era algo que estava lá, né? Ou eles Ninguém tiraram olha- alguma NR que era 1 que. Eu acredito que não. deu Eu acho muita que... bola, Não, eu acho que encaixaram ela essa. tinha. Ela Eu acho passou- que ela foi alterada só em relação aos números Mas é que tá alarmante, né? aumentando, Assim, o maior número da história nos últimos 10 anos. O Brasil é o primeiro país em ansiedade. É o país mais ansioso do mundo. Né? Então, segundo a OMS. Também é o maior consumidor de redes sociais Sim, e nós somos os dopamina maiores barata, como consumidores. você falou, né? Exatamente. Agora, vocês estavam falando da parte de reconhecimento, né? Eu não sei se também, como o Rafael trouxe, questão geracional, ou se é uma coisa mais atual. Eu percebo, assim, não lá no escritório, tá? Mas, assim, em geral, muito das conversas que tem, que as pessoas, às vezes, ficam esperando muito reconhecimento simplesmente por ter feito o trabalho que ela deveria ter feito. E aí acabam frustradas com isso e, óbvio, tem consequência emocional. Vocês acreditam que o reconhecimento tem que ser feito também, assim, simplesmente porque ela teve o trabalho feito? Ou a gente deveria continuar tendo mais reconhecimento por ter feito um trabalho excepcional, além? Mais reconhecimento por um trabalho excepcional. Né? Porque você ficar reconhecendo que a pessoa tem que fazer é a mesma coisa que, caraca, né? Mas Uma hoje em dia criança tem muito fez. isso, né? Não. As pessoas ficam Nós frustradas estamos ou ficam numa assim, ai, fase- não, Então, eu entreguei e ninguém falou nada. Vem muito dessa questão também das redes sociais. Eu acho que a gente chegou até a conversar sobre isso no nosso podcast, né? Essa questão da comparação da vida do outro. Então, é o tempo inteiro. Primeiro que você tem muita informação. Antigamente, pra gente saber como as coisas aconteciam, precisava de um jornal, de uma revista, ligar um jornal, enfim, demorava. Eu demorava até eu tinha poucas referências do que eu achava bom, que eu achava ruim. Hoje em dia, qualquer um chega, joga a informação e você vai consumir aquilo que você quiser, né? E a comparação, ela ficou alarmante. Você já acorda competindo, sabe, com tudo. Então, essa questão do reconhecimento veio com esse fato de você ficar o tempo inteiro se comparando com as coisas que estão acontecendo. O cara quer ser melhor. Como é que ele vai ser melhor? Sabendo que as outras pessoas estão batendo palma para ele ali. Então, assim, dentro do trabalho, você não tem obrigação de ficar reconhecendo uma coisa que já é para ele fazer. Imagina se todo dia eu virar para o meu designer, para todas as artes que eles fazem, são uma equipe enorme de designer, eles fazem 200 artes por dia, falar parabéns, 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 muito bom, parabéns. Não, né? Existiu algo excepcional, ele fez algo, né, além daquele trivial, do que ele costuma fazer, uma atividade nova, o cara se proativo, interessou em fazer alguma coisa diferente, pô, aí beleza, é óbvio, não tem por que a gente não reconhecer, né? Aí também é egocentrismo demais da outra parte. Sim, mas nessa questão das pessoas estarem emocionalmente, sim, mais abaladas e afetando a empresa, você acha que essa parte de não reconhecer tanto o trivial impacta nisso? Você acha que as pessoas... Impacta porque elas estão muito infantilizadas. Né? As pessoas hoje estão muito infantilizadas. Você vê, a gente estava falando sobre essa questão de estagiário. Eu quero que seja home office, 4 horinhas por dia só, não me incomoda. Ah, cara, esse negócio de estagiário home office, Não, eu tô te dando começo um a exemplo, ficar dá com um calor no aperto no peito. coração, Dá, né? dá, porque eu fico, cara, você não tá entendendo o que é ser estagiário. Estagiário é aprender, cara. E aí a gente entra naquela troca, é exato. troca. E aí a gente entra na troca. questão do treinamento, né? Como é que você vai querer ter uma equipe de excelência se a pessoa não está nem participando Exato, do movimento da empresa? Exato. Só que todo mundo começou a achar que é muito normal. A gente tem pessoas que a gente quer contratar e ele fala, presencial, não quero não. E essa questão das redes sociais, elas estão afetando muito, né? Assim, a autoimagem das pessoas, a forma como elas se veem. Elas se veem com um nível de importância que às vezes elas não têm. Putz, muito bom isso aí. Tá? Não Isso- tem. Isso é- Deixa eu lembrar uma Isso é um coisa pra ponto. vocês. Somos 7 bilhões de pessoas no universo. Você, Ponto, olha que assim. você não é tão golaço do importante podcast. assim. Deixa eu contar pra É. você que você não é tão importante Quando assim sua quando mãe você é fala- pra sua mãe, pro seu pai. Mas numa empresa, eu vou ser honesta, né? Provavelmente você não é insubstituível. E as pessoas vêm com esse comportamento absolutamente infantil e egocêntrico de uma criança de 4 anos. Na semana retrasada, eu estava conversando, inclusive, com um empresário que falou, o cara virou e falou assim, você não vai conseguir fazer sem mim. Eu falei, o seu funcionário falou isso pra você? Porque ele achou que ele fazia algo muito excepcional e que não ia se fazer sem ele. Né? Então, ele estava tentando fazer o patrão de refém. Eu falei, demite.
Isso aí não tem jeito, tem que demitir, né? Porque assim, ele não tem nenhum nível de consciência para ele entender o lugar dele. E isso é muito sistêmico. Isso é, cara. Se você não conhece o seu lugar, querido, numa hierarquia de uma empresa, você quer se comparar com o chefe, você acha que você pode mais do que ele, ou que ele te deve alguma coisa, além do seu salário, ele não te deve nada. Você que deve a ele, por ter um emprego, né? Existe um nível de troca, evidentemente, o conhecimento pelo salário, o trabalho pelo salário, mas mais do que isso não existe. Então, é normal, eu acho que a população está evoluindo no que diz respeito a nível de consciência, então a gente está beirando ali uma pré-adolescência, em que todo mundo se acha importante, né? Todo mundo quer fazer parte, né? De alguma coisa, de uma tribo. Mas é porque a rede social deu importância para todo mundo. Exatamente, o que é muito legal, né? Algumas pessoas jamais teriam chance se não fosse essa de abertura serem ouvidas. Agora, eu acho que é aquela fase de a gente começar a encontrar um equilíbrio. Vamos sair daquela Isso, também acho pré-adolescência e que vamos... vai ficar bom. Vai chegar um ponto, talvez quando o filho de vocês dois tiver com uns 12 aninhos e tal, já esteja um pouquinho melhor. A própria internet já tá descartando o chato, né? O raso e tal. Isso já tá rolando. Sim. A gente só tem aquele movimento que eu gosto de azul. Então quer dizer que o rosa, não, eu só falei que eu gosto de azul. Não tem nada a ver com rosa nem com roxo. Eu só falei que eu gosto de azul. Né? Ainda tem essa coisa, mas as pessoas vão se colocando, elas vão encontrando um caminho. Eu acho o mais desafiador é você cuidar não, né? Assim, eu sou da geração que meu pai, eu te amo, tá? Não fica chateado, mas ele nunca me deu parabéns pra nada. Mas pra nada. Mas absolutamente nada. Acho que quando eu passei... Já tá ouvindo aqui, já tá querendo, olha. Já dá tanta cardíaca na Marisa. Tirou a canetinha aqui, ó, anotou ali na ficha. Aí o meu coração já começou aqui a palpitar, que eu senti. Acho que o pra nada é sempre um extremo, né? Tudo ou nada pra mim é extremo. Claro que assim... Acho que eu passei na faculdade, na federal, ele deu parabéns e tal, mas era um marco realmente muito importante, sabe? Que ele falava assim, mudou o patamar do jogo. Ele saiu da adolescência, passou pra faculdade. Era muito comum adulto. A gente ouvir, não fez mais do que sua obrigação. obrigação. É isso aí. Essa era mais ouvida do que parabéns. Tenho certeza que ele ficava feliz e em alguns momentos ele deu parabéns, mas assim, muito pouco. Eu lembro talvez de 2 ou 3. E agora, então como a gente só dá o que a gente recebeu. Então, ninguém dá o que não tem. Exato. Então, eu não sei dar muito parabéns. Vamos aprender? Porque a nossa geração... Não, vamos entrar aqui na questão da geração. Eu não sei dar, não fui treinado. Você só joga bem um esporte ou faz uma coisa bem depois que você é treinado. Então, se você não recebeu muito parabéns, você parte do princípio que nem tudo merece parabéns ou que se eu não te der parabéns... nem tudo merece, tá? A gente precisa dosar. Não, tudo... Assim, é porque... Questão de sarrafo, cara. O sarrafo da molecada agora é mais baixo que o nosso, é só isso, entendeu? E é difícil convencê-los de que o sarrafo deles tem que aumentar, assim como o meu também tem que diminuir, entendeu? Então acho que é aí que gera o atrito que você falou. Gera uma fricção que vai conseguir posicionar todo mundo. Mas eu acho que pra mim é um grande desafio, porque eu sou da geração que vai fazer 40 anos e tem a molecada de 20. Então meu pai tem 70. O pai de 70 não deu parabéns. Não. Mas o pai de 50 e 45, que é o pai do garoto de 20 que está entrando, deu muito parabéns. Entendeu? Então, assim, só que agora eu sou chefe dele. Eu não sou o pai dele. Só que a projeção vai acontecer. Né? Aí a gente precisa colocar as coisas no lugar. E eu tenho que me adaptar. Não tô dizendo que ele tem que adaptar a mim, não. É natural que haja uma projeção. O garoto de 20 anos vai entrar e vai espelhar o papai em você. E vai achar que você... Poxa, esse cara nem olha pra mim, chega nem me dá bom dia. Poxa, e ainda tem o outro lado, né? Porque quando você dá 1 ou 2 parabéns, ele se agarra naqueles primeiros 2 parabéns ali e fica esperando pra tudo que ele fizer. Então, por isso que você não pode nem dar demais e nem não deixar de dar. Eu já tive gente do time que falou assim, mas ano passado eu mandei benzão naquele projeto, ficar até 1 ano. Já foram 12 salários depois. Agarrou ali. E se agarrou naquilo ali. Você tem que me reconhecer. Isso existe também, né? Porque eu percebo muito. Claro que existe. E aqui a gente precisa encontrar o meio termo, né? O que é saudável? Oficina, gente. É a melhor forma da gente conseguir fazer oficinas, né? Que a gente consiga colocar a pessoa nesse lugar de adulto para ela conseguir entender o que é dela, né? Peraí, eu estou projetando aqui no meu emprego, né? na empresa. Você diz dinâmicas que envolvam o C-level com o estagiário e tal. Não, vamos misturar. Não, quero só entender assim, oficina de botar para eles entenderem primeiro o que é deles, né? Peraí, o que eu estou trazendo? A gente não pode esquecer. Quantos funcionários tem na sua empresa?
Todas as empresas uns 100 já. Uns 100. É. Né? Então, são 100 histórias, são 100 bagagens emocionais, são 100 criações diferentes. São 100 famílias. São 100 famílias. São 400 pessoas, porque ele mora com mais 2 ou 3 eu tô pensando e os parentes são impactados pela sua empresa também, porque ele chega em casa e comenta da empresa e recebe orientações do cônjuge, do pai, da mãe, do filho. Assim, então, são 100 histórias. Como é que a gente modula a frequência de 100 pessoas, né, para a gente criar um ambiente harmônico? A gente precisa trabalhar, elas vão precisar se perceber. Então, tem o que é da empresa, estrutural, que a gente vai mexer na cultura interna, e tem o que é dos funcionários. Então, dentro dos programas, dependendo do que o diagnóstico de risco psicossocial indica, a gente vai entender se, peraí, o problema está mais no emocional de cada um, ou está no setor mesmo? Vai ter setor que vai te mostrar que tem alguma coisa ali, alguma dinâmica oculta ali. Que você fala, aqui não para ninguém, tem uma rotatividade danada, o pessoal vive se bicando, os líderes ficam disputando, competindo um com o outro. Então, peraí, tem alguma dinâmica aqui no setor. Isso a gente olha. E aí tem as questões dos funcionários, né? O relatório é individual. Então, eu vou olhar um a um para entender ali o que tem de dinâmica oculta. Então, peguei ali, vamos supor, todo mundo vai trazer alguma coisa da infância, gente. Não adianta. Você roda. Por que eu me especializei em infância? Em traumas de infância? Você pode... não, mas eu tô com a dor na ponta da unha. Eu vou conectar isso com alguma coisa da sua infância. Você pode contar que eu apareço aqui com alguma coisa da sua infância. Não vai dar outra. Tem a ferida do abandono, outra a ferida da traição. Aí compete pra caramba porque não se sentiu visto lá atrás. Aí, né, não se vê como importante. Então, sempre vai ter uma dinâmica oculta ali. E a gente tem como trabalhar isso em ambiente de empresa sem expor as pessoas, né? Através de workshops, através de trabalhos até individualizados, se a gente perceber. Às vezes é um líder, né, que é mais agressivo ou é muito controlador, né? Às vezes o cargo é tóxico, sabe? Tem uns cargos que eles não são saudáveis. Por exemplo, numa empresa de investimento, pega uma XP dessa da vida, né? Alguém que fica ali controlando as bolsas e o dinheiro do cliente, dificilmente ele vai ser uma pessoa que vai falar: oi, pessoal, vou pedir para vocês hoje não perderem o dinheiro de nenhum cliente, por favor. Eu duvido que seja assim que aconteça. Não vai ser. Então, aquele cargo ali, ele já tem um campo meio tóxico, né? Um cara que vai ter que ser mais incisivo, ele vai ter que ser mais controlador, ele vai ter que ser mais direto. Então, a gente precisa regular bem o emocional dessa pessoa que vai entrar nesse cargo. Eu acho que quem está na linha do tiro é mais tenso. É questão de linha do tiro. O cara que tá ali é o que tá na linha do tiro. Se ele perder, a conta. Não, tô te dando um exemplo. Mas então, entende que o cargo dele já é tóxico? Sim. Você tem como ser um líder mais humano quando a gente tá falando de um cargo desse? Sim. Mas você fala de liderança no geral, porque assim, a responsabilidade dele é de não perder o dinheiro do cliente, enfim. Mas o outro que, talvez um dono de um hospital, que não pode perder uma vida ali, mas eu acho que o cargo, ele tem um... Mas eu não consigo ver um líder que não seja tóxico, então. Porque a pressão é grande para qualquer... Se ele conseguir humanizar a forma de fazer a liderança, a coisa suaviza. Ele vai entender que não é através do controle, não é no grito, não é na pressão constante, que ele vai conseguir que as pessoas façam. Então, é que meu ponto de vista, posso estar errado, é mais da pessoa do que do setor. Mas o cargo ele já tem uma tendência a ser tóxico. Sim, uma tendência, né? Perfeito. O cargo tem uma tendência aí ali. depende da pessoa se potencializa ou não. Potencializa é isso ou que não. eu quis dizer. É exatamente isso. É isso aí. Né? Então aí cabe a gente medir isso e falar, isso aqui vai dar problema. Você vai perceber ali o nível de inteligência emocional da pessoa. Você fala, esse cara aqui, curto, vai estar aqui. Incrível, a capacidade técnica dele é incrível, mas a inteligência emocional é baixa. Não lida bem com frustração, ele é difícil no feedback. Não dá liga. E, na verdade, eu acho que a inteligência emocional vai ser duas... eu não gosto de currículo mais de uma página, mas sei lá, que seja uma página. Gente, não manda currículo de mais de uma página pra ele. 80% do currículo vai ser inteligência emocional, porque a técnica tá vindo tanta ferramenta que vai te substituindo, né? Exatamente. Tecnicamente. E, na verdade, assim, você sabe que... Eu acho que contratar a pessoa, não mais o currículo. 92% das demissões acontecem por comportamento e não por capacidade técnica. Você contrata por capacidade e demite comportamento. Isso é um padrão que a gente foi treinado. Então, assim, isso. Se a gente usar a NR1 como uma oportunidade para mudar, isso vai ser uma super oportunidade. Mas as pessoas mudam? Muda. Não, eu não tô afirmando, não. Tô perguntando para saber isso aí. Muda. Então, vale a pena investir. Aquela pessoa que às vezes parece que está perdida, se você injetar ali Porque às vezes é só isso. Às vezes é o olhar para a pessoa. Às vezes é só isso. Porque não teve olhado da mãe, do pai. Às vezes a gente precisa fazer esse papel, né? Mas assim, conseguir estabelecer limites, né? Eu não sou a mamãe. Lembra do Dino, do dinossauro? Eu não sou a mamãe.
Mas a gente pode ter uma liderança mais humanizada. Eu posso sentar e conversar e entender o que está acontecendo. Sim. Tem muitas formas da gente fazer isso, né? Mas o que vai regular isso é mesmo as ferramentas de diagnóstico. Mas eu concordo. Eu acho que ainda mais quando... Eu me dou bem com a minha equipe. Assim, acho que todo líder que é amado por todos não é tão legal, odiado por todos, péssimo também. Acho que você tem que ter ali uma relação de respeito. Um cara fala assim, ó, o cara às vezes é duro, mas ele joga na regra. O que ele combinou, ele tá cobrando e tal. O Bernardinho fala muito isso, né? Ele não ficava chateado com quem errava o lance lá. Ele ficava chateado com quem não fazia o que foi treinado. Sim. Assim, cara, ó, quando o jogo tiver... É vôlei, né? O jogo tá 23-21. A sua posição aqui, você aqui. E o cara não está e eles perdem, ele fica muito chateado. Mas o cara estava naquela posição e a bola veio e ele não teve como pegar. Ele falava que tava tudo bem. Porque ele só não... Ele não... Tecnicamente todo mundo erra, mas cumpriu o combinado. Então acho que a gente... E eu acho que é bem isso. Eu acho que o líder que é bem visto é aquele... Como o Bernardinho era bem visto... Pavio curto também, né? Curto. Tinha a questão, mas naquela época ninguém condenava questão emocional, né? Não, a gente Era não tinha resultado, conhecimento. não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Não tinha Falava, conhecimento. caramba, ele é grosso, né? Mas ganhava e todo mundo esquecia. Exatamente. Então acho legal também olhar para esse lado. Mas eu acho que o líder ele tem que ser admirado e aquele feedback assim, pô, o cara é bacana e quando ele é duro, ele é na regra do que foi combinado. É isso. É o que, óbvio que a gente não é com todos, a gente tenta ser, ninguém é perfeito. A gente tenta ser e não consegue com todos. Mas aí o ponto, eu quero ser, contratei a Marisa. Olha, sei que preciso melhorar aqui. Mas na minha opinião, tá? Um pouco polêmico. Se a pessoa que vem pro meu time não cuida da alimentação, do sono e faz atividade física, para mim vai ser muito difícil ela acertar. Assim, cuidar ali. Eu não tô falando que tem que ser bodybuilder, comer frango com batata doce e dormir 9 da noite. Não é isso. Mas cuida. Tá atento a isso. Eu acho que isso também não é uma premissa, isso não tem que ser educado. Porque tem senão... ser. Porque é fisiológico isso. Eu acho até que muita gente está adoecendo porque não respeita, então, às vezes, nenhuma das três. Tem um quarto que é o gatilho emocional, né? Então, é assim, esses 4, se a gente cuida desses 4, a chance de a gente ter um problema é muito menor. Né? Dá até para se criar, de repente, uma forma de programa de, olha, a gente estimula vocês a malhar, fazer alguma coisa no intervalo, no horário do almoço, alguma coisa desse gênero, palestras para a pessoa entender. Ninguém tem noção, gente, de como o intestino inflamado ele afeta todo o seu corpo. Todos esses livro que é o segundo cérebro, né? Todos esses diagnósticos de TDAH, de autismo que tem por aí, 80% das pessoas que são diagnosticadas têm um intestino inflamado, têm desbiose, e 70% delas têm alguma neuroinflamação, que geralmente vem da desbiose do intestino. E aí é o que eu falo, quando a pessoa vem, eu tenho TDAH, eu duvido. Eu já falo, duvido. Não é assim. Não se diagnostica assim. Não, mas eu tenho todos os sintomas, mas pode não ter o TDAH. Vamos primeiro reabilitar seu intestino, vamos mudar a alimentação. Se você continuar com os sintomas, aí a gente investiga um TDAH. Porque não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Então, assim, vai afetar, de qualquer maneira, a produtividade, vai afetar a autorregulação, né? Se irritar com qualquer coisa. Tudo isso vem do intestino. Mas é possível educar? Não, mas é possível treinar para que as pessoas se atentem a esses fatores? A nossa mente, ela é muito treinável, Rafael. Isso é fantástico. A neuroplasticidade, inclusive, muda o tamanho, tá? A estrutura cerebral, ela se modifica. Porque a gente vai desenvolvendo algumas áreas e vai. Agora, ninguém quer fazer o treinamento. É porque tudo na vida é treinável, né? Tudo é treinável. Você quer malhar o bumbum pra ficar bonita pro verão, mas malhar a mente você não quer. Eu falo, ó, todo dia você vai fazer, às vezes, coisinha de 3, 4 minutos. Todo dia você vai fazer isso aqui até a gente conseguir criar essa nova trilha neural. O que a gente vai fazer é ensinar pra sua mente que existe um outro caminho. A pessoa não faz. Ela tem paciência para fazer o bumbum. Por quê? Porque é visível. E não tem paciência para isso. Agora, se a gente estabelece uma forma de pré-condição, de repente, isso dentro da empresa, ó, a gente vai ter uma meta aqui que vai todo mundo, nós vamos emagrecer junto, ou nós vamos baixar o colesterol de todo mundo, ou seja lá o que for, até o final do ano, todo mundo junto. E a gente cria essas pequenas metas, essas ações conjuntas, isso é algo que também une muito as pessoas. Lá na empresa a gente lançou a ASICS Run, vai todo mundo correr 10 km ou meia maratona em julho. Aí perguntou quem quer. Quantas pessoas quiseram? 10 pessoas entraram. De 100? Nessa empresa tem menos, tem 40, 50 pessoas mais ou menos. Aí 10 entraram
E aí botamos um triatleta para Legal. ajudar, para Já é um movimento. É um movimento. Já é um movimento. Muita gente abraçou legal e tô vendo melhora de performance. Vai melhorar, não tem jeito, dorme melhor. Quando a gente estava falando das atividades, a gente até brincou, falou, não é botar um totó, não é... Quando se estabeleceu, né, esse tipo de tempo para que as pessoas pudessem relaxar um pouco, na verdade não era para você deixar o cara lá fazendo nada, na verdade era esse tipo de atividade que estavam propondo para que as pessoas tivessem mais estímulo na própria vida, não era dentro da empresa. Era isso, era fazer um treino funcional, né, que eles tivessem, todos da empresa tivessem direito a um treino funcional, ou antes ou depois, um desconto numa academia, um nutricionista, alguma coisa que fizesse parte, que agregasse a vida dele para que ele chegasse melhor no trabalho, não ele ficar brincando meia hora, né? Isso aí o cara faz a qualquer momento. Não é isso. E também, assim, a gente acha que só propor, não, às vezes Sim, não vai funcionar. tem que ter o estímulo. A gente tem, por exemplo, gente, casos de depressão, não existe a distimia. A distimia, ela é uma depressão leve, que ela fica ali parecendo uma nuvenzinha em cima da sua cabeça. É uma tristezinha longe, que fica ali. Quantas pessoas convivem com isso e não tem noção? Né? Acha só que é uma pessoa mais retraída, uma pessoa que não é tão animada e tal. Então, a gente propõe um negócio desse dentro da empresa, não funciona. Então, às vezes, esse olhar, né, de repente, dentro do que a gente vai olhar dentro do diagnóstico, eu entendo que, olha, vamos olhar aqui com mais carinho para isso aqui, que tem alguns sintomas aqui que as pessoas podem estar desenvolvendo transtornos. Né? Se a gente teve 100 bilhões de reais em prejuízos no último ano por conta do burnout, significa dizer que tem muita gente que está se alimentando mal. O burnout está muito ligado à insuficiência adrenal, né? Vai estar muito ligada à alimentação ruim, ao intestino inflamado e ao emocional que está desregulado, sistema nervoso. Isso vale pro líder e pro dono da empresa e tal. Se o cara também não está se cuidando, ele contamina a empresa inteira. Mas isso começa pelo líder, né? Isso começa sempre pelo líder, e aí quando a gente fala sobre cultura de empresa, estrutura de empresa, é justamente o que abala toda a equipe, né? Se você não tem se a tua empresa ela não vem de uma cultura forte, né? Você não passa isso para os seus colaboradores, é claro que vai ficar tudo lá, bangu, assim, não tem como você exigir da pessoa uma coisa que você não faz. Exato. É aquela coisa de antigamente, né? Como as avós falavam, não pede para fazer arroz se você não sabe fazer o arroz. Então, é basicamente isso. Se a tua estrutura não tá legal, vai desandar todo o resto. E aí vem toda a parte, né? A parte emocional vai atrapalhar toda a parte de entrega daquele serviço ali. Você nunca vai ter um atendimento de excelência, você nunca vai ter uma entrega de excelência, porque a tua equipe tá toda... Essa visão sistêmica, ela devia ser bem... sempre aplicada, principalmente nas equipes que têm contato com os clientes, né? Porque não tem como fazer um atendimento de excelência. Sim, é o principal. Com uma equipe que tem uma dificuldade de autorregulação, que tem pessoas muito sobrecarregadas. Você vai ver que a dedicação ao cliente era diferente, né? A fala, né? O tom de voz, e tudo isso influencia. Não tem jeito. Né? Mas a visão sistêmica, o bacana dela é que é sempre de cima para baixo. Eu não vou... a gente está com problema lá no comercial. Tá no problema do comercial. Tá, mas deixa eu ver o dono da empresa, e a gente vem descendo, só para eu ter certeza que está tudo bem, para eu entender o que aconteceu ali naquele setor específico. E é bom também que com essa organização, você entende também qual é o lugar de cada funcionário, porque às vezes você tem um cara que é muito bom vendendo e ele está lá no estoque. E um cara que é muito bom, extremamente organizado, metódico, que deveria estar no estoque, está ali no teu comercial. Mas isso rola... Só que a gente não enxerga, porque o cara... Na sistêmica a gente troca. Tá. Na sistêmica a gente pode mexer nos lugares. Porque muitas vezes a pessoa não enxerga, porque eu estou procurando uma vaga de um estoquista, o cara já trabalhou com aquilo, vai chegar lá, a gente vai jogar direto para quem? Para o estoque. E nunca parou para olhar o cara, para analisar as outras habilidades dele, porque ele está preso lá dentro. Aí, às vezes, o outro que trabalhou com venda que não tem nada a ver com o que eu tô precisando, né? O cara tá lá na frente e tá nem aí. Tá nem aí pra nada. Isso é até porque se ele não tiver uma motivação, né? O que a gente fala, se ele não tem um percentual em cima das vendas, se ele não tem um PL, se ele não tem nada, aí que não vai ligar mesmo. Então, vem toda a parte da estrutura, vem toda a parte da organização dos treinamentos para entender quem vai ficar aonde, quem é bom para fazer o quê. É aquela olhadinha no emocional que a gente dá, no formato do corpo, naquela história que a gente já conversou. Né? Assim, eu estava conversando com um evento de família que teve no aniversário do meu pai essa semana. Eu tenho primos mais novos e tal, que estão no mercado de trabalho.
a galera não tá mais pela grana, não. Ele falou assim, pô, mas aí? Ele, cara, não adianta eu ganhar mais, eu comprar um apartamento tá quase impossível. Comprar não sei o que tá quase impossível. Porque, de fato, era mais fácil antigamente você adquirir uma casa própria e tal. Sim. Tem muitas essas resenhas com meu pai. Ele fala, não era fácil não, é porque a gente não era fácil. É porque a gente se sujeitava a morar no bairro que não é seu. A gente, pô, construía nos fundos lá da casa do vovô e tá tudo bem. É que vocês agora, olha lá, quer morar em frente à praia. Compara o dia inteiro entendeu? no Instagram e fala, eu Sim. tenho uma bolsa. É a Meu pai fala comparação, isso. a comparação o dia Coisa. inteiro. Papai tinha casa própria porque ele morava lá no bairro que ele nasceu. Sabe qual é o pior? Comprava ali, pagava o vizinho ali e não entrava, às vezes, o financiamento era papo reto aqui. Vou te pagando todo mês aqui pro dono da casa para depois passar pro meu nome e tal. Então, e ele tá certo com esses argumentos, mas também não tá tão... parte certo, né? A outra parte é que de fato é muito caro. E essa molecada que hoje com tecnologia não precisa se preocupar com uma casa própria porque ele consegue alugar um apartamento legal olhando um site desse, Loft e tal, essas coisas. Tudo prático, né? Você já vê as fotos e tal. Antigamente, para alugar um apartamento, tinha que visitar todos eles, né? É uma burocracia gigante. Exato. Então, assim, Uber, né? Tirou a necessidade do carro e uma série de coisas, né? Então, eles não têm essa... Não é mais sobre dinheiro. E o que motivava a minha geração era grana, pô. Era grana, realmente. Grana, porque pra gente o status... Eu vou até entrar nesse assunto. O status era carro, era poder estar nos lugares legais, a casa e tal. Meu pai sempre falava casa própria e tal, batia muito nessa tecla. Essa molecada não tem isso. E agora essa molecada vem numa pegada do bem-estar, né? Sucesso pra eles, meu amigo. Só faço o que eu amo, só faço o que eu gosto. E se não, peço demissão e penso em outro. Mas isso, de certa forma, potencializa e, ao mesmo tempo... dificulta, né? A gente ter o problema é que o cara, talento, reter um talento. O cara quer ter a vida perfeita, equilibrada Com no 21 início anos. da vida. Não tem como. Com 21 anos. Não tem como. Muito imediatista, né? Porque a internet deu muito acesso a, A isso. internet tem isso. Outro dia apareceu um vídeo pra mim, a menina de 11 anos que fez 23 milhões e se aposentou. Foi. 11 anos. YouTube. Deve ser, né? Óbvio, É, tu não entrei então, no... não sei Ela que- vai bater pino. Porque a nossa... Porque cresceu qual é a muito vida de uma... Qual O que uma criança propósito? viveu? Não, e o qual que uma criança de 11 anos viveu? O que ela sabe da vida? Você Vai chegar mais com vê 16. isso, é Macaulay Culkin, Michael Jackson e tal. Sim, cara. é que Mas hoje é de uma outra Bate forma, pino. né? Hoje é de uma outra Trabalharam, né? Eles forma. bateram pino por outro motivo. Não, mas é muito dinheiro cedo. Sim, é muito dinheiro. Mas a maioria das Sim, ó, vezes gente, eles a batiam gente pino por morou- falta de estrutura familiar, que aí entrava briga por dinheiro. Isso é real. Mas a gente, por exemplo, ó, Casos recentes aí. a gente morou há anos em Dubai, né? vários deles. Nós moramos anos em Dubai, nos conhecemos em Dubai, aliás. Então, lá, às vezes a gente tinha sheik, né? Com 10, 12 anos, ele tinha 12, 10 carros Sim. que não queriam mais ir na escola, porque ele falava, mas eu vou na escola pra quê? Eu já tenho tudo que poderia querer. Mas isso é muito... E aí começa a ter Sim. problemas Porque- emocionais e realmente a coisa desanda. Por quê? Porque tá não tem objetivo. Eu vou levantar pra cá, eu já tenho propósito, tudo. Né? Então, assim, eu acho que esse chamado pra gente olhar para esse lado do propósito, do bem-estar, que isso é importante. E se a gente realmente puder aliar, né, propósito, bem-estar ao que a gente faz é muito bom, mas a gente precisa ter um chamado pra realidade também, que adulto faz o que precisa, né? O pior é que hoje em dia as Porque eu pessoas tenho gosta, amigos, né? por exemplo, eu tô sem emprego. Não, tô quase passando fome. Cara, vai trabalhar com tráfego, faz não sei o que na internet. Não, mas eu não gosto. Então você não tá com problema. meu Então, filho. mas as pessoas não têm Você não propósito. tá. Elas falam muito sobre propósito, mas se você Mas pergunta você qual é pergunta, o não seu sabe. propósito, É ela real. não sabe. Isso é filosófico, Então, mas eu né? Se você acho não que sabe isso- como chegar do ponto A ao ponto B. Mas eu acho que isso é muito cultural brasileiro também, porque a gente, assim, eu não sei se isso está mudando, tá? Mas desde a escola, quando você era ruim em matemática, o que acontecia com você? Você ia para aula de reforço de matemática, Sim. ia estudar matemática até você ficar mediano em matemática. Então acaba que aqui todo mundo é mediano. Enquanto você vai nos Estados Unidos, nos países da Europa, você é bom em matemática, então você vai estudar muito matemática. Você vai ser o melhor em matemática. Mas essa questão... Então, isso, você torna as pessoas, assim, as pessoas acabam sabendo mais, assim, melhor do que ela de fato sabe fazer bem e constrói melhor um propósito, uma história de vida para ela, do que aquela pessoa que foi criada para ser mediana em tudo. Aí chega na hora de buscar um propósito, ter uma vida, eu sou bom em quê? Aí fica nessa eterna busca, no que eu sou bom, eu não quero fazer isso porque eu não sou bom. Porque tinha espaço pro mediano.
Antigamente Também. espaço mediano. Isso é real. Porque você fazia um concurso. É verdade. A Você segurança era isso. Tinha espaço pro mediano. Essa sempre foi a segurança, o na cara verdade. que passava no concurso não é necessariamente mais inteligente, não. É o insistente. era É o insistente. mediano. É o cara que vai Tanto que se tirar você- ali. Eu fui treinada pra fazer concurso. Quando eu Se falei, mãe, não nasci pra ficar dentro do escritório. Foi um choque profundo da minha Mas família que eu se falei, vai você infartar. perguntar- Mas esse é o grande problema da loucura que tá isso aí. Porque como tá perdendo espaço pro mediano, ou tu é bom pra caramba, que é alta performance e tal, se tu rala muito, ou tu fica pra trás, aí o cara olha e fala, pô, cara, não vai dar pra chegar lá não, entendeu? Aí começa o comodismo. Eu não, porque tá muito caro, não, porque isso eu prefiro ficar aqui e tal. Então eu falo isso pra ela, cara. Aí eu vou até dar uma viajada, assim, eu gosto muito dessas distopias, assim, eu falo, cara, pra mim o mundo, em poucos anos, vai ter bilionários ou multimilionários e uma massa... Numa Vai ter o situação rei, muito os difícil. amigos do rei e a prole. Assim, e o proletário. Já é assim em alguns países. É, né? mas antigamente tinha uma massa de classe média que tinha uma vida digna. Só ela que tá isso tá sendo acabando, esmagado. Sim, está Você vai esmagada. ter o bilionário, o rei, os amigos do rei e a galera, meu irmão, largada na rua. Porque o cara que tá na rua fala assim, cara, não tem como eu ser rei. Pô, pra ser amigo do rei é difícil pra caramba. Então, assim, eu acho que vai acabar toda essa parte, assim, de uma organização social, que tinha, né? Pobre, classe média baixa, classe média alta. Cara, pra mim não, vai ter o muito rico, o que deu sorte de trabalhar pro rico e o restante. Mas qual é a vantagem, gente? A gente nunca teve tanto acesso à informação e tanta habilidade disponível pra gente desenvolver, pra mudar a nossa vida como hoje. Mas não adianta. Eu tava vendo o Clóvis de Nunca. Barro falar disso. Ele fala, cara, não adianta você estar numa biblioteca. Se você entra numa biblioteca, aquelas bibliotecas internacionais ou de filme, aquelas que você entra e... Que até em filmes assim de ficção, você puxa um livrinho, abre uma porta e tal. Imagina uma cena dessa, que é hoje o celular, né? Essa biblioteca. Se você não fala, eu vou aqui ser a melhor pessoa, vou estudar dinossauro. Vou ser a melhor pessoa em estudar dinossauro. Se você não tem essa Sim. ideia, você vai ficar vagando na biblioteca. É o que a gente tá que falando sobre o acontece hoje, propósito. pô. A pessoa olha assim e fala assim, mas eu não sei o que eu quero. É o que a gente tá falando. Mas qual é a sobre estratégia? É, Qual é a é. estratégia? Dar ao povo que precisa pra você conseguir, por trás, dar o que eles querem pra você conseguir entregar o que eles precisam. Exato, Né? O que vai chamar a atenção é o quê? O que vai fazer dinheiro. Né? Então, uma renda extra e tal coisa. Gente, tem muita oportunidade. Muita oportunidade mesmo, o tempo inteiro, né? Aprende a fazer renda extra com tal coisa. Não essas coisas ilegais e tal, mas né, vai fazer bolo, vai fazer tal coisa, aprende a fazer crochê e tal. Tem 1000 possibilidades. Então, assim, hoje tem muito mais possibilidades do que alguém que era um mediano lá atrás. Sim. Porque se ele não passar no concurso, lascou. Vai ter que ser o quê? Hoje a gente tem um pouquinho mais de condição. Mas usam habilidades que não é habilidade da escola. Por isso que eu tô falando, Isso a é gente real. a engrenagem travou por isso. Que quem tá chegando agora foi treinado para ser Tinha que ser mediano. reformulado, Não né? tem assim, espaço mais para tanto concurso, para Sim, mas tem entendeu? muita, E vai diminuir mas tem muito muita isso. profissão nova. É que a gente não fica tão ligado, né? Mas existe muita coisa nova que, igual a Carol, viu um vídeo da menina de 11 anos que tá bilionária. Para você não é normal, mas para mim, eu que trabalho com que você trabalha publicidade, com com isso, marketing, é o que a gente mais vê. Eu olho pessoas, vira e mexe, os clientes estão precisando de influenciadores, aí eles vêm com uma lista para mim, eu quero contratar esse. Nomes que eu nunca vi na minha vida. O cara tem 10 milhões de seguidores. Eu falei, o que ele faz? Nada. Ele dá banho no cachorro, ele mostra. Ele fala que ele tomou um café com energético, Você acha sei que esse lá. é um indicador bom para a sociedade? Não acho que isso seja um ditador bom, mas é o que eu falo para outras pessoas também. As pessoas ficam revoltadas dizendo que, mas por que a menina vai lá, mostra um vestido e ganha 50 mil para mostrar aquele vestido, falam da Virgínia, eu falo, mas você consegue vender? Sem Então, dúvida. desculpa, cara. Mas Aquela é a existe habilidade uma habilidade dela. por trás, né? Tem uma habilidade por trás que a gente acaba menosprezando porque tem. é uma coisa rasa, né? Sim. Vender o energético, um vestido e tal, tecnicamente é raso. Mas existe uma habilidade. Não, por o fim trás. é meio Claro, raso, mas o sim. meio não é raso, Ainda mais não. no caso da Virgínia, sem dúvida ela tem assim, mas uma a maioria das habilidade pessoas de vê como venda, raso, de... sabe? O storytelling vê que ela como- cria, aquilo ali, toda a mágica que ela cria em volta de qualquer coisa que ela faça, é uma habilidade de venda que ninguém tem. Entendeu? gigantesco. Então, assim, não E adianta. ela só vende porque tem alguém assistindo e comprando, né? Então, assim...
Além da habilidade dela, tem o outro lado. Sim, O como público falava um que tá jogador ali. de futebol, o cara chutou uma bola. Mas você consegue chutar a bola, ir lá fazer o gol? Então Tem pronto, isso, aí vem então de ele novo a recebe história pra da isso. comparação da dopamina barata, de eu querer um caminho fácil. Não vai ter. Não vai ter esse caminho fácil. Você vai ter que construir. A não ser que você faça alguma coisa, um vídeo, e de repente viralizou e você se tornou a menina do voo que tava ali só quietinha. Nossa, pensei nela imediatamente. Não é? Ela não aconteceu nada ali. Não Ela só aconteceu nada, só você olhou e parecia. dormiu, acabou. E Virou uma celebridade. E aí você viu que ela pegou e fez daquilo ali, fez do limão a limonada, né? Que dali ela já começou também a fazer publicidade para as marcas e ganhou não sei quantos anos de voo grátis e tal. Então, assim, as profissões também estão mudando e da mesma forma que as empresas estão se adequando, né? Elas precisam entender que as coisas se modernizaram, que as pessoas mudaram, mas né? As eu vou profissões até- também estão diferentes. Eu concordo, mas eu vou até, assim, fazendo uma observação. Acho que vai muito a questão do propósito, porque até a gente estava falando assim, a questão do concurso. O concursado com propósito vira o presidente da empresa. Sim. Ele vai galgando, vai A galgando, vai maioria galgando. só quer aquele dinheiro segurinho. Exato. Esse é o ponto que eu tava querendo chegar. 98%. É porque... Aí eu vou até encaixar com o que eu falei há 5 minutos atrás. O problema é que agora está escasso de emprego e o que tem agora é trabalho. Sim. O emprego caiu muito. Sim, não tem emprego mais. De olhar, deixa aí, tá tudo bem, tá tocando aqui e tal. Porque até as grandes corporações que têm dinheiro infinito, que não é infinito, claro, mas tem muito dinheiro, exigem alta performance. Ele não vai olhar, o cara vai botar outro. Ou vai procurar outro, ou vai substituir por um robô. Porque ele agora tem até essa oportunidade, né? De controlar um estoque sem um estoquista. Sim, Tudo automático. claro. Então, assim, não tem mais emprego, tem trabalho. Aí você fala, tem muita oportunidade, mas todas são trabalho. Todas são Nenhuma trabalho. oportunidade é emprego mais. Tipo, dar uma encostada ali. Mas Não a tem dinâmica, mais. até a dinâmica mesmo, a dinâmica das atividades, elas mudaram. E a gente tá tendo que se adaptar. Porque pode ser até raso. A gente fala, Sim. mas ali vende. Mas dá trabalho pra caramba. Dá, pô. Você Dá, imagina uma pessoa ter que abdicar, né? A gente falou da Virgínia. Você imagina, ela não existe mais a vida da Virgínia. Ela não é igual a gente. Desligou a câmera aqui, a gente vai ver as costas, pode falar o que a gente quiser, não, vai na rua, toma um café. Ela não pode fazer isso. Ela não pode. Então, assim, não adianta a gente dizer que absurdo ela ganhar pra fazer aquilo. Pô, peraí, ela perdeu, entre aspas, o principal, a liberdade A dela. crítica que a gente faz pra ela hoje, né? O povo faz, eu não sei nem quem ela é. Se passar na rua, eu não sei. De verdade, eu nunca vi. Mas Não deveria? a maior seguida do Instagram. Mas é a mesma crítica que talvez meu pai fizesse pra Xuxa, pro Sérgio Malandro. Sim, e tal. claro. Você, tá aí na televisão, falando aí e tal. São as proporções de 30 anos atrás, Exato. entendeu? É o que ela fazia, vai no programa, brinca com as crianças e ganha milhões, mas não fazia o que ela faz. Tá? Não fariam o que ela O que ela fazendo. faz, o que ela se propõe a fazer, exatamente. Não. A chance agora tá nessa próxima geração, que é a geração do filho de vocês, da gente conseguir, né, de alguma forma adequar essa nova realidade sem perder um propósito e sem fazer com que entenda, olha, mas você tem que fazer por você. Mas eu acho que está tendo mais conscientização quanto a isso. Pelo menos assim, eu vejo, eu como mãe de todo o meu círculo, assim, Ai, que bom. que eu vejo que as pessoas estão tendo mais... É questão de mais acesso à informação, né? As pessoas estão estudando mais sobre isso. Contanto que, assim, eu evito parabenizar em excesso o filho, que foi o que o Rafael mencionou. A geração dos nossos pais era não faz mais sua obrigação. Aí veio a seguinte, que era parabéns por qualquer coisa que você faça. E agora, quando eu vejo que meu filho faz alguma coisa, eu tento dar valor ao esforço que ele fez para conseguir aquilo, ao invés de simplesmente parabenizá-lo. E aí, isso são pequenos detalhes que, às vezes, a forma como você aborda na criança já vai dando uma diferença até na autoestima, no como ele Vai se fazer vê. total diferença. É. Intensidade e frequência. Qualquer coisa, quando a gente está falando de criança, o que a gente tem que analisar às vezes tem, por exemplo, uma ruptura grande, um trauma muito grande, uma perda. Aquilo vai moldar, de alguma forma, a autoestima dela, o senso de merecimento. Outra coisa é a frequência, né? Então, às vezes, a gente tem eventos de baixa intensidade, mas com uma frequência alta que moldam uma autoestima, uma autoimagem, que lá na frente vai ser o colaborador que vai se sentir ofendido ou ressentido constantemente porque não foi visto, né? Então, uma criança que não se sente vista, baixa intensidade, ou que não fez mais que a sua obrigação, pai, não fez mais que a sua obrigação. Você só estuda. Essa questão de intensidade e frequência é maneiro. Isso é interessante entender. Às vezes você não vai lá e dá um bronca,
Você fica só cutucando ali. Exatamente, mas isso vai construindo dentro da criança, puxa, tem alguma coisa errada comigo e tal. E hoje tem esses adultos extremamente fragilizados que, porque não falou que o colorido estava bom, pronto, acabou o dia. Né? E acontece mesmo, tá, gente? As pessoas estão muito fragilizadas mesmo. Vem uma geração legal aí, mas também ela tá falando da bolha, né? Da bolha que a gente vive. Porque assim, eu sempre cito esse... Não, e tá tudo bem, não tô criticando. Eu sempre cito o exemplo que é o seguinte, na minha época, a minha infância foi uma infância que tinha essa classificação, classe média baixa. Tinha onde morar, tinha comida na geladeira, mas não tinha luxo. Quando a gente ia jogar bola com a galera assim, pobre, né? Uma galera assim, desfavorecida socialmente, não sei como eu posso falar bonito no podcast. Não pode, né? Não pode mais falar. Qualquer coisa agora é ofensiva. Então, gente, isso aí. Sem ofensa. Cara, os moleques eram bons de bola. Os moleques eram rasgados. Os moleques pulavam o muro, soltavam a pipa. Eram diferenciados. A criança brincava mesmo. Eram diferenciados. A gente tomava drible e lençol e tal. E a bola caía lá não sei onde eles pulavam e pegavam a bola e tal, não sei o quê. Eu percebo hoje que isso virou. Quem tá cuidando agora... E o cara favorecido socialmente era gordinho. Ele era... não sabia soltar pipa. Repara só. Mas isso mudou muito. Mas mas essa questão das redes sociais também, agora, hoje, são fases, né? Existem fases de diversas coisas. Agora entrou da geração saúde. Você viu que o número de adolescentes que consomem bebidas alcoólicas, adolescentes e adultos até os 32 anos, ele diminuiu em 28%. Isso é o tal do wellness, cuidar da saúde. Porque pra gente antes o legal era tomar uma cerveja, maneiro era beber. Encher a cara final de semana. Mas onde eu vou chegar é que... Mas agora as gerações vão mudando, né? E hoje a gente tem essa questão da informação, tá tudo aqui. E aí aí eu posso dizer, o milionário ao pobre, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso às redes sociais. Mas o milionário tá tomando cuidado com o que o filho vê. Exato. Não todos, claro, mas pegando assim, como ele tem acesso à informação, os próprios donos das Big Tech não deixam o filho mexer. Eles falam isso abertamente. Porque Bill Gates, né? Eles falam isso abertamente. Porque eles sabem qual é o processo. Eles falam isso abertamente. Então a gente, aí você tem acesso à informação, você dá uma segurada. Quem não tem acesso à informação tá deixando ver em excesso. Enrolado na dopamina. E é o que eu tô dizendo. Aí você não vê mais as praças cheias de gente jogando bola. Não tem. É onde eu quero chegar. Se perdeu muito essa conexão. Isso, perdeu. A interação. Aí você tinha essa questão, né? O desfavorecido socialmente era safo. Era esperto. Precisava E ser. o moleque que ficava em casa, que o pai protegia mais, ficava no videogame, não era esperto. Isso mudou. A molecada agora que tem uma situação financeira, tá no esporte, tá no jiu-jitsu, tá não sei o quê, e às vezes o cara que a mãe trabalha, o pai trabalha, não tem uma situação financeira boa e tal, tá ali preso no celular, no videogame. Sim, porque a maioria é isso. Porque tá com acesso a todos, né? Muito legal ter acesso ao celular, videogame a todos. Mas agora ele que tá em casa. Então, assim, a Carol falou, a gente tem esse cuidado de conversar, é muito na bolha. E depois a gente fala, agora eu vou conectar. A geração que vem bem, mas eu acho que... ela vai vir bem dependendo das escolhas que os pais fizerem, Exato, né? Mas... Por isso mais consciente é a questão de quebrar o ciclo, sabe? Antes a gente sempre replicava o que a gente recebia. Eu acho que assim, é isso. Mas hoje fala-se muito sobre isso, quebrar né? ciclos. Hoje fala-se muito sobre quebrar então, ciclos. mas tu não acha que então, o mais favorecido tá preparando melhor e aí isso vai dar uma disparidade social maior ainda? Isso que eu tô falando. Entendeu? Questão social. Muitas vezes. Aquilo que a gente falou. Eu não sei, porque eu vejo um bando de filho de gente com muito dinheiro que é completamente alienada. Então, fica difícil, assim, é difícil mensurar. É difícil mensurar, né? É muito difícil a gente ter uma ideia. O que eu posso dizer é assim, e tem isso também, o algoritmo, né? O que aparece de conteúdo pra mim? Muita gente nisso, né? Quebrando, eu tô quebrando, eu vou ser a primeira pessoa que vai ser milionária da minha família, eu vou ser a primeira que vai ter um relacionamento saudável. Legal, eu tenho visto muito isso, mas é o meu algoritmo, né? Por conta do que eu trabalho. Então, eu não sei exatamente até que ponto isso tá reverberando na população. É porque você entra muito nessa discussão, né? É difícil até hoje o garoto que cresceu no futebol. Tá com dificuldade, sabia? Não estão procurando mais tanto isso. São vários os pontos de vistas. Me perdi. Pontos de vistas. Mas o que
o que a gente esquece é que, caraca, são diversas pessoas diferentes, com educações diferentes e o pior, recebendo milhões de informações diferentes sobre o mesmo assunto. Então, eu vou para onde me agrada, né? A gente está falando sobre, pô, a gente tem um excesso de informação e a onda agora é essa. A onda agora é essa. Porém, se eu sou contra aquilo ali, eu pego um gancho de uma outra pessoa que também é contra, aquela informação ali que é a correta, para mim ela não é nada. Então, é o que você falou, eu vejo assim assado, a Marisa vê assim assado, mas a gente recebe muita informação o tempo inteiro. Então, a questão é realmente trabalhar e entender o que você seu filho, dentro da sua empresa, ver qual é a maneira melhor, né, de você estar sempre em conexão com aquelas pessoas ali e fazer com que o ambiente seja o mais agradável possível. Dentro da sua casa, para ele crescer um adulto, que respeite, que tenha respeito pelo próximo, que entenda quais são os lugares dele, que entenda sobre hierarquia, que entenda sobre sociedade, entenda sobre diferenças. E aí, beleza. Aí ele não vai se tornar o cara que deseja o parabéns de 5 em 5 minutos quando vai trabalhar. Falando, exato. E tem uma coisa importante. Mas você falou também. Um ponto muito legal mesmo. É muita gente recebendo a mesma informação de formas diferentes. De formas diferentes. De pontos de vista diferentes. E aí, às vezes, até certas conclusões que a gente chega é a conclusão da nossa bolha. Por exemplo, eu recebo muito pela rede social, assim, profissões do futuro, fala-se muito IA e tal, isso aqui. Mas e o pedreiro? Cadê o pedreiro? Vai ter pra sempre, né? Não, que ninguém quer mais ser. Sim, não quer mais ser, mas a gente vai precisar pra sempre. E aí já falam que vai ser muito valorizado. E aí eu fico pensando, faz sentido? Mas às vezes alguém botou isso na minha cabeça e às vezes não faz sentido, não sei. Talvez as construções no futuro não vai precisar de pedreiro, vai ser tudo robô fazendo, eu não sei. E eu fico realmente pensando, porque a gente se adapta, né? A sociedade se adapta. A gente vai se adaptar. A sociedade se adapta. adapta e tem uma tudo. coisa que a gente precisa entender também, né? Nem todo mundo quer as mesmas coisas, né? Exato. Você quer andar de Ferrari? Eu tenho zero interesse, que eu já andei e não acho legal. É lá no chão. Eu não acho legal. Tem gente que acha incrível, tem gente... Então, nem todo mundo quer a mesma coisa. Ou seja, tem espaço para tudo, né? Tem pessoas que até por uma lealdade inconsciente, ela ganha dinheiro, mas ela vai ficar ali no mesmo cantinho, morando no mesmo lugar. Ela não vai mudar o padrão de vida, ela vai continuar juntando. Tem a pessoa que ela se deslumbra e ela quer viver um negócio que ela não tem. Então, é só escolher. Né? E assim, a única coisa a maioria que... não escolhe porque tem muita informação. Acho que é aí que trava o crescimento da ela pessoa. escolhe alguma coisa. Ela escolhe ficar, ela escolhe sair. Isso. Sabe? Aquela questão da biblioteca. Tem um mundo de opções e eu não sei pra onde ir. Não fazer nada. Inclusive, isso é escolher. Vou ficar leal aqui ao que eu sempre vivi. Ponto. É uma escolha. Né? Mas a gente nunca teve tanta oportunidade. Então, agora o que pega? É o emocional. De tudo que a gente já falou aqui, quando a gente olha, o que molda tudo? O seu emocional. Vai mudar os seus valores, as suas crenças, a forma como você olha para a vida, o que é importante para você. Então, para onde a gente olhar, não tem jeito. Mas aí tu vem lá naquela questão, né? Do ser humano, questão de o que dignifica o homem é servir. Hoje em dia a gente não precisa mais servir, né? A gente é servido. Mas você não acha que a gente serve de alguma forma? Mas, por exemplo, servir não no sentido de... A gente tem esse cuidado, né? A gente, no final de semana, a gente quer preparar o almoço. A gente quer que o Matheus veja a gente preparando o almoço. A gente não quer pedir. Porque pedir não é servir, é ser servido. Nada contra quem pede, porque às vezes a gente chega e tá tudo correndo. Mas assim... eu acho que a gente vai perdendo aquela essência do ser humano até que de ver, inclusive, lá a alegria e prazer nas pequenas coisas, né? O esforço, a dor. Gente, ninguém quer mais sentir dor. Às vezes eu faço alguma dinâmica e a pessoa, mas eu vou chorar. Chora, minha filha, pode chorar. Aproveita, bota isso pra fora, vai somatizar. Chega pra mim e fala assim, eu quero ficar rico. Quem chega pra mim fala, eu quero ficar rico. Pagar o preço. Aí eu falo assim, cara, você tem que abrir empresa de 2 setores. Aí o pessoal falou assim o quê? Dá prazer tirar dor. Que é o que o ser humano gasta horrores. Tem mais farmácia do que academia. Então, assim, se você criar um método de tirar a dor, você tá rico, ou dá prazer. Que é o que tá mais acontecendo. Você já viu aquele filme Wall-E, que é aquele robozinho da Pixar? Que é um robozinho, um Wall-E lindo. É o branquinho? Um robozinho que ele fica compactando o lixo. Ele é tipo uma caixinha que ele compacta o lixo e encaixa. Ele vai montando montanhas de lixo. E aí ele fica largado lá porque os seres humanos saíram do planeta. Se você olhar hoje aquelas propagandas de cruzeiros, naviozão, é igualzinho o que tem no Wall-E, sei lá, um filme de 20 anos atrás, que o ser humano fica numa nave lá em cima esperando a Terra. Os Wall-Es ficam limpando a Terra, porque a Terra saturou.
de tanta tralha. E aí os seres humanos com grana, claro, estão numa nave que é igualzinho um cruzeiro. Os caras ficam sentados em boias, assim, a comida vem na boca deles, a televisão o tempo todo pra eles e tal. Que tristeza. E aí dá essa lição de moral em você, assim. O ser humano ficou lá esperando a Terra se restabelecer num simples movimento nenhum, né? De existir. Só existindo. existindo. Só Mas a maioria das pessoas só existe, Só né? existe. Ela só existe. Tudo vindo na mão, A entendeu? maioria só existe. Clima Existe. perfeito, né? Tudo climatizado. A pessoa não se molha, assim, não toma chuva na cabeça, não dorme no molhado, não dorme no duro, é tudo macio e tal. A maioria das pessoas, a gente desativou uma série de áreas, assim, né? Do nosso cérebro de potencial de Então, aí desenvolver vem a questão coisas do por servir, isso, porque- sofrer, sentir dor e tal. A gente tá anestesiado. Na verdade, a gente tá anestesiado. Sim, a o gente tempo tá todo. Mas anestesiado é o tempo exatamente inteiro. isso aqui, é exatamente É. pra isso. É anestesiar, dopamina e te colocar sempre buscando alguma coisa. Nada é suficiente, já percebeu? Você tem um carro aqui, não, mas tem outro melhor. Nada é suficiente. Aí você tem um telefone, não, É. mas sai outro. Não, mas aí você. Não, mas tem um outro negócio. Aí a você gente nunca volta pra é o essa- suficiente. Quando você vê, você tá ali desejando aquilo ali profundamente, como se, meu Deus, eu preciso dar um jeito de comprar um novo iPhone, senão. A gente senão volta o para a quê? questão das redes sociais, da comparação, da competição diária que você tem. Você não então, sabe nem com o quê. ao consumo. Não, você não sabe nem com o quê. Você não sabe nem o que você quer mais. Você só sabe que o que você tem não é bom. Não é o suficiente. Não é o suficiente. A dinâmica é Não. sempre de preencher. Aí você olha onde é que começou essa dinâmica. Lá atrás. Lá na infância. Tá, e como é que, voltando pro nosso tema central, e como é que eu... Não, e essa viagem foi Aí vai boa. ficar aqui, ó. Não, e como é que eu conecto toda essa carga, e agora falando agora, sendo bem humano, com pessoas, com toda essa massa, com toda a população sendo vítima do sistema. Tô aqui contra o sistema, não. Não, Eu sou não, a gente faz capitalista, parte. sou empresário. Faz parte, a gente tá Exato. dentro, faz parte. Todo mundo vítima do sistema. Eu pegar essa galera sem qualquer... que não aguenta dor, que não aguenta servir, porque não foi treinada para isso. Como é que eu boto dentro de uma empresa e faço todo mundo trabalhar, né? Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa. E isso eu falo nas minhas empresas. Eu tenho uma equipe muito boa. As questões, assim, são pontos fora da curva ali, são exceções. A regra é uma galera muito esforçada. E de todas as empresas que eu sou sócio ou estou ali ativamente. Mas eu acho que vai vir uma... Eu tô sentindo que tá vindo uma onda ruim, entendeu? A galera que eu tenho é uma galera mais antiga e tal. Não tô defendendo que é mais antigo, não. Mas acho que a galera já se adaptou ali. Mas a galera que tá entrando no mercado agora ou que acabou de entrar, vem um pouco mais machucada pelo sistema. Sim. E aí, como é que eu vou fazer o cara gostar de sentir dor, de entregar o relatório, de tomar a cobrança do cliente, achar normal? Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, todo lugar tem um campo, né? Tem uma frequência. A gente atrai aquilo que é similar. Né? Então, primeiro, a gente coloca iscas para atrair as pessoas que tem a ver com aquilo que a gente deseja. Né? Se eu coloco, dependendo da forma como eu anuncio a vaga, dependendo da forma como a entrevista é conduzida, ali os que não aguentam, né? Os que não têm interesse em realmente se desenvolver, não ficam. E você também vai conseguir avaliar isso. É a filtragem, né? A triagem que ela tem que ser começar feita. E assim, outra coisa que é importante. Mas for muito rigoroso, nós nem vai somos passar? muito pequenininhos. Não Sim. vai ser rigoroso, a gente Tá. desenvolve habilidades. Tá. Mas tem coisa que, por exemplo, a gente não pode abrir mão. O cara só quer trabalhar home office, sendo que você precisa vir na empresa. Sim. Então, peraí, você já não está disponível para vestir a camisa dessa empresa. É. Você quer moleza, você quer ter um dinheirinho certo ali, quer, sei lá, ver sessão da tarde, quando você deveria estar fazendo o que precisa fazer, depois vai aparecer com um negócio aqui mais ou menos, ainda vai ficar chateado se eu falar alguma coisa. Ó, Você Marisa não serve. Daniela é contra o home office. Puxa com um corte. Não, Acho que na mesa todos somos. Eu não sou contra o home office, não. Eu A sou nossa geração contra... tem dificuldade de Tem pra entender caramba. um Não, pouquinho. eu não sou contra o home office, não. Pelo contrário, mas eu acho que são posições e posições, né? Que podem ter home office Exato. ou não. Tem Aquele, coisa que não tem. acho que é Lázaro o nome dele. Ele mandou uma que é muito boa. Mandou papo reto. Falou, meu irmão, só tem funções que cabem home office. Ele Sim. falou, o cara do meu TI, tá tudo Exato. bem. O que ele Não, vai ficar e fazendo? ele falou assim, ali tem na funções que cabem, as que não cabem. As que cabem, pode ficar de home office, meu irmão. Mas você nunca vai ser meu C-level, você nunca vai ser meu líder. Porque líder de pantufa, meu irmão, não é líder. E eu falei, perfeito, o cara pode estar no home office, mas não espera promoção.
vai ficar ali só, né? Só ali. É porque, sim, naquela função. Quem tá no home Porque office, não tem jeito, é o feijão com arroz. Você não tá ali no dia a dia, você não tá nem sendo muito visto pela liderança. Você não conhece a cultura da empresa, que é o principal. Que é onde a gente Exatamente. mais bate na tecla. Eu acho o home office uma bela ferramenta. Sim. Acabou esse negócio do cara ter um médico às 9, às 11, aí chega na empresa às 8, pra sair às 10, pra ir pro médico, aí nem almoça, volta pra empresa. O dia do cara não produziu nada. O cara só foi ali bater cartão. Acho que o home office super funciona em casos assim. É uma bela ferramenta. Mas quando é 100%, ou então quando eu tenho um pouco de dificuldade assim, não, mas é híbrido, é 2 vezes, é dia tal em casa, dia tal na empresa. Tá, tudo bem, tá alinhado. Eu tenho dificuldade que eu tenho certeza que um dia eu vou chegar, ficar de falar com o fulano. O dia dele tá em casa. Hoje era o... Sabe, aquele dia que tu... Veio quente, né? Pra resolver alguma coisa, um projeto. Mandar aquele projeto. Eu vou bugar. Eu vou falar assim, não é possível e tal. Então, assim, aí eu... Como você fala, a gente deixa claro que no nosso home office é uma ferramenta. Exatamente. Você pode ir alinhando com a sua liderança, Exatamente. né? Alinhando, vou entregar essa planilha, esse relatório, mas hoje eu vou fazer home office por não olhar para as Sim. coisas com desespero, né? Caraca, mas a gente precisa, né? Eu perguntei, caramba, por que você contrata? De repente uma pessoa assim, por desespero, porque a gente precisa e não tem ninguém. Então não contrata. Vamos tentar dividir é mais barato as não coisas. contratar. É mais barato, às vezes, não contratar. Porque tu tem que botar alguém naquela vaga, porque o contrato exige, ou que aí tu às vezes é mais barato Sim. não contratar, né? Porque assim, a barato, pessoa vai faltar, ela vai fazer de qualquer jeito, tem que refazer, aí outra pessoa sobrecarrega outra pessoa. Não vale a pena, às vezes. Você fica com um desgaste emocional também absurdo. Muito grande. Porque é o tempo inteiro. É um retrabalho, né? A pessoa faz, você tem que olhar, você tem que ver se o negócio tá certo, tem que ver se deu certo, se falou direito Demitir com o sempre cliente. chato, né? Então, assim, Sim. é o tempo inteiro um estresse. E gera custo. Gera Demissão custo. gera custo. Todo É. tempo, né, de treinamento. A pessoa, você Aham. treina a Sim. pessoa toda e dá, sei lá, 6 meses, 3 meses, a A pessoa pessoa vai embora. É. Só que assim, como é que a gente freia isso? A gente freia isso no processo seletivo. A gente começa a perceber ali. Hoje a gente já tem ferramentas que a gente usa para perceber como é que é o emocional da pessoa. Não sabe lidar com frustração, tem baixa tolerância a estresse, não aguenta ambiente de pressão, quer só ficar em casa. Não, você não serve. E como que identifica isso nas entrevistas? Aí tem todo um Aí compra meu processo. curso. Não, curso não. Não, mas agora... contrata. Não, minha consultoria, Tem que sabe? fazer a consultoria, porque eu É. realmente preciso ver quais são as deficiências da cultura interna da empresa para eu entender por que esse tipo de pessoa está vindo para Mas cá. vale muito mais você fazer todo esse processo antes. Isso é muito mais barato. Assim, eu posso garantir do que... Se encarar. Eu acho que assim, Realmente. gente, a diferença aqui que vai ser feita é a mentalidade mesmo. É você olhar para essa NR1 como uma oportunidade. De, puxa, se eu fizer esse trabalho, talvez você não sinta no primeiro ou no segundo mês, mas a longo prazo, em 1 ano, você vai falar para mim, nossa, eu economizei aqui da rotatividade, Não, das eu concordo faltas. a pessoa dou trabalha melhor, né? Não, eu assino embaixo porque assim, NR tem a ver com segurança, né? Então assim, é como eu disse, na NR da altura. E ela influencia em outras, tá? Claro, ela influencia claro. na 9, acho que na 10, na 16, ela vai Não, mas influenciando pegando em um outras. exemplo muito prático de altura, se você avalia e investe num sistema de proteção ali, numa base ali pro andaime, que o cara que vai subir, é muito mais barato do que um acidente. Exatamente. Então é isso, exatamente isso que você está é. fazendo. É exatamente isso. Investimento. até- Então, olhar para isso como investimento, entender que o emocional não é bobagem, né? Mimimi, porque na nossa época, Não, a nossa galera já vê melhor, mas o cara de 70 anos salva ele vai algumas achar que é exceções. mimimi. As pessoas E tá acham, tudo até bem. hoje, até hoje as pessoas ainda não querem investir no treinamento de atendimento. Entendeu? Então, Vai assim, que fazer é uma uma coisa diferença. que tá de frente ali da empresa dele. Até a gente dá treinamento, às vezes, que eu chego, eu já olho pra pessoa e falo, quem te trouxe, hein? Me dá vontade de perguntar, assim, pro dono da empresa, como é que veio parar aqui? Porque ali o cara já tá dando sinais, eu não sei como é que ele não viu lá atrás, porque ali no treinamento o cara já tá dando sinais de... É pra fazer? Por quê? Como assim, por quê? Eu tô te ensinando o que você não tá fazendo. Mas sabe uma que coisa você que não eu tá vou falar dos sabendo fazer. E o cara não empresários? quer aceitar. Não- Que eu acho que muita gente pode concordar ou não, mas acho que a maioria vai concordar. A gente que tá no front da empresa, ou que criou a empresa, ou que assumiu um cargo de CEO, e talvez o cara não criou, mas é o CEO, ele tá ali de frente. Sim. Tem o pensamento de dono. A gente tem muita dificuldade de investir num treinamento de coisa que a gente acha fácil. Exatamente. Esse que Sim. é fogo, Ou que você cara. acha que Sim. não, você Ou- não vê, ou Você acha não que a vê. pessoa tem que chegar daquele jeito, ela tem que chegar. Exato. Ela não Minhas vai maiores chegar habilidades é pronta. comunicação e venda. Eu fico pensando, o que você quer treinar isso? Mas é a mais Isso é tão difícil. fácil, né? Não, é a mais Não, difícil. concordo, mas é que a gente vê aí como que eu deixo a fácil, dica é. para você que está no cargo de liderança. Geralmente você tem que avaliar
se você não tá sendo... Se você não tá pensando com essa cabeça de tipo assim, eu não vou investir porque eu acho isso fácil. Mas você acha fácil. Assim como... E você acha fácil, você acha bobagem. Não, Tudo que é ligado a emocional, as empresas ainda têm uma mentalidade um pouco retrógrada no que diz respeito a isso, de achar que isso é bobagem. Nem entrei no quesito emocional. Entrei em qualquer tipo de treinamento. Mas assim, se você acha fácil fazer uma coisa, você não quer pagar pros outros treinar porque tu acha fácil. Você não quer pagar para as pessoas difícil. treinarem, mas você não tem tempo hábil para treinar essa Claro, equipe, porque você tem exato. outras coisas para fazer. Se você parar para treinar aquela equipe, você também não vai conseguir olhar com um olhar técnico, porque você tem as suas manias, santo você de tem os casa não seus faz vícios, milagre, você tá tem envolvido a sua emocionalmente. forma de fazer. Você não tá olhando a sua empresa de fora, você tá olhando de dentro. Agora, chegar outra pessoa que entende quais são os problemas, que entende aonde ela tem que trabalhar, já é completamente diferente. Aí ela consegue diagnosticar ali o problema e resolver. Vem do olhar de fora. Sempre. Ó, esse assunto dura 2 horas. 2 horas. Mole. Caramba, Mas pode. agora a gente tem que inaugurar o nosso quadro. A gente tá... que honra. Vamos inaugurar o quadro. Lançamos uma enquete, inclusive, nas redes sociais. Você deve ter visto aí que tá assistindo. Pra escolher o nome desse movimento que a gente vai fazer. Eu amo leitura, a Carol também ama leitura. Ela ama ler no Kindle, eu amo ler em livro. Mas Eu gosto de livro ama- também. Mas é porque Me eu deu um consigo, Kindle de aniversário, eu nunca mais vi. eu gosto de carregar muitos livros Eu ao vou no mesmo tempo. aeroporto com 2, 3 livrinhos, Eu mochila também. pesadona. Eu sou a pessoa do papel. porque Eu também gosto do papel. Não, mas eu queria um Kindle pra não carregar tudo. queria. Mas ela pegou. Aí Fica fiquei aí. isso aí. Aí a gente criou um movimento que pode se chamar Corrente do Livro, Corrente do Bem e tal. Ainda não tem um nome. A gente vai escolher lá Votem na enquete. Vote lá na enquete. E a gente vai entregar um livro pro nosso convidado. Nosso convidado entrega um livro pra gente. E no próximo episódio, a gente entrega esse livro que a gente recebeu pro próximo convidado, ganha um livro. O livro e da Marisa cada- vai pro próximo convidado. Isso aí. Então, Marisa vai me presentear com um livro e vai Isso. explicar por que o livro. E aí, esse livro vai pro próximo convidado e vocês vão entender esse ciclo que a gente vai, Isso aí, e vai Carol vai- incentivando a leitura. Carol vai gostar dessa. Ó, Pensando em Sistemas, esse é um livro que tem muitos comentários assim favoráveis de pessoas que Pensando entenderam como o pensamento sistêmico Mostra o livro. ele botar aqui, ó. realmente faz a diferença quando você está olhando para a empresa, para a família. Por quê? São pessoas. Né? Então, as leis se aplicam em qualquer lugar. Então, para mim é um clássico quando a gente está falando, principalmente na parte organizacional, né? Constelação e sistêmica organizacional. Não falamos da constelação. Não Vai ficar para um próximo falamos episódio. voltar. Mas não vai dar tempo. Continua Não, Mas sendo fica hoje para um não dá. próximo. Mas é só falar comigo que a gente resolve essa dúvida. Pode Já te deixar. falei. Olha, vou te falar que depois da minha constelação... De algumas. De algumas, Vamos ser no honestos caso. aqui. Né? Chorei. Mas tem tudo a ver com o nosso tema, né? Não, mas eu trouxe justamente não? para isso. É. Porque tem muita coisa deturpada que se fala sobre a sistêmica hoje em dia. E as pessoas não entendem muita coisa. E essa abordagem dentro da empresa é fantástica, porque você vê a mudança acontecendo. Não é uma coisa, às vezes é só a ordem que está fora do lugar, às vezes é só a hierarquia que não está sendo respeitada. Às vezes são coisas que a gente facilmente consegue resolver e faz toda a diferença. Numa cadeia de produção, na produtividade, na alta performance. Então, ele é um livro fácil, assim, vocês Legal. vão ver que é um livro fácil. O próximo convidado vai receber, mas a gente pode Vai ler comprar antes. uma cópia assim, né? Compra Sim. pra ficar com essa, né? Pode ser. Porque eu Você vai curti o gostar, tema. você vai gostar. Exato. O nosso É muito livro, legal. Carol também já leu? Sim. É porque eu achei que a gente ia para uma... E foi para essa linha, né? Como chegar ao sim, como negociar acordos sem fazer concessões. Porque eu acho É a que a gente sua ia... cara. eu acho que a gente ia muito... Gostei. A gente ia muito... Eu achei que o podcast ia muito para de desenvolvimento humano, comportamento humano, talvez com essa pressão que vem da IA. Será que tem espaço para o ser humano e tal? Eu imaginei que talvez a gente pudesse cair para esse lado. Acabou que não fomos para lados bem mais interessantes, Mais humano, inclusive. Inclusive. E eu acho, tá? A minha opinião é que nunca nenhuma IA vai fazer o outro ser humano chegar ao sim. Entendeu? Tá. Só quem vai fazer um ser humano chegar ao sim sem negociar acordo, fazer concessões, é o ser humano. Então, Concordo. eu acho que isso aqui valoriza o homem e deixa uma mensagem que eu acredito que a gente vai ser substituído por máquinas em alguns trabalhos operacionais, mas na tomada de decisão e no sim, no fechamento de um negócio, ou às vezes no fechamento de uma questão aí de guerra, de coisas nacionais, país com país, não vai ter robô Relações que substitua humanas. isso. Exato. Você tá vendo a confusão que tá dando aí. Bom, eu fiz relações internacionais. Esse é o nosso Antes de ser presente. terapeuta, eu fiz relações internacionais, me especializei em religião, inclusive, né? Porque os conflitos religiosos e tal.
Então, eu tô vendo a bagunça diplomática que está acontecendo por aí e, com certeza absoluta, não tem que vai resolver isso. Gente. Não tem. Esse olho no olho e a confiança que se estabelece. E a gente está vendo um caso muito prático desse livro, que é Trump 100%, Xi Jinping 125%. O outro onde vai parar, não sei. Mas são dois caras que têm um histórico de bons negociadores e que não fazem concessões. Então, não sei onde isso vai parar. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Tá? Gente, muito obrigada pela oportunidade. E tem o final ainda. Acabou? A gente, para terminar com o nosso podcast, a gente sempre pede para você olhar para a câmera e dar um papo de compadre, um papo de amigo, um papo leve, com um papo direto para quem... sem os termos técnicos da nossa profissão, dizendo por que o empresário, ou às vezes a pessoa que está trabalhando numa empresa pode conversar com o CEO, né? Olha, assiste aquele podcast, ou procura a Marisa e tal, por que as pessoas devem, num papo bem direto, se dedicar e olhar com bons olhos para a NR1 e para o desenvolvimento pessoal e comportamento pessoal. Porque... primeiro, né, é uma grande oportunidade para qualquer empresa, como ser humano, você ter a oportunidade de se melhorar e de melhorar uma organização, um sistema que é vivo, porque é feito de pessoas. Não importa o quão técnico e quantas máquinas você tenha, sempre vai ser feito primeiramente por pessoas. Então, isso é uma grande oportunidade. O emocional, ele limita, né? O que é oculto, ele muitas vezes determina o sucesso de uma organização, e essa é uma oportunidade de mudar a estrutura e a cultura interna de uma empresa para, sim, fazer sucesso, mas de uma forma mais humana e que com certeza vai ter alta performance envolvida nisso, porque as pessoas vão estar mais satisfeitas. Então, é uma excelente oportunidade de investir nessa NR1, nessa oportunidade que está surgindo aí. Ótimo. Um bom recado. Eu participei de uns podcasts como convidado que chega no final e fala assim, a gente fala, nossa, por que esse cara não me avisou antes? Mas eu não gosto de avisar antes. Ele não avisou não, tá, gente? Não avisei. Porque eu falei assim, o que eu vou falar agora? Aí eu chegava em casa e falava, Carol, ficou um M isso aqui, não ficou legal. E agora você tá descontando os outros. E ela mandou super bem, né? Sim. Pamela, deixa seu recado também final aí. Bom... E valoriza a PR que cuida do nosso podcast. Lógico. E do meu também, tá, gente? Meu Instagram tá lindo. Tudo cliente aqui, gente. Tô brincando. Mas, então, a PR... A gente já falou bastante sobre a PR aqui, né? A PR que cuida... Episódio 47, por aí? 6 ou 7? Acho que foi. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vou pedir pros meninos deixarem o link do nosso aqui embaixo. Mas nós somos uma agência de comunicação, a gente cuida de tudo voltado para o digital. É importante você ter a sua comunicação alinhada, porque foi o que a gente falou aqui agora, né? Com esse excesso de informação, você pode recorrer para o que você quiser. Mas se você tem a sua fala, a sua essência, né, o que você quer transmitir, passado com clareza, você pode ter certeza que o seu empreendimento, a sua imagem pessoal, o que você estiver trabalhando, sem sombra de dúvidas, ele vai ser uma referência. Então, tudo voltado para a comunicação, para o marketing, publicidade, audiovisual, é só vocês procurarem a PR. Agora nós somos a PR Comunicações, então, @pr.comunicações. Pode falar comigo, pode me chamar lá. Pessoal, trabalho de excelência mesmo, não só faz. A gente está muito feliz com a parceria, Papo de Compadre crescendo, a gente trazendo convidados cada vez mais relevantes, a Marisa é um exemplo disso. A gente vai sempre botar um tema interessante do empreendedorismo, trazer convidados especiais que já tenham participado, né? A gente tem feito muito isso, tem dado muito certo. Siga a gente nas redes sociais, @papo.decompadres. Inscreva-se no canal do YouTube, isso é muito importante, dar o like, se inscrever. Gente. A gente tem crescido nos inscritos no canal, mas ainda é pouco. A gente precisa crescer ali para chegar a mais pessoas, também para bater algumas metas do YouTube e aí começar. Falta por só favor, essa. Gente, a gente precisa para do começar YouTube. A remuneração, e isso vai fazer vir, né, cada vez convidados mais relevantes. Se quiserem como já comentários tá vindo. polêmicos, vai pro TikTok do Papo também. Isso aí, TikTok do Papo. Bomba, às vezes eu olho um corte, tem 1.500 comentários. Vou dar um exemplo, né? Tem que dar exemplo. Teve uma convidada que queridona, né? A Rosane. A Rosane, que ela é atriz, Rosane Mulholland. Ela é atriz, ela foi a professora Helena do último Carrossel e tal. E ela veio falar que sobre inclusão, ela tem um projeto muito legal com a Deinha e tal. Beijo pra Deinha, pra Rosane. E aí tinha lá um comentário no TikTok.
nossa, professora Helena, por que ela cortou o cabelo? O cara, por que quis ali? Pronto. É a coisa da gripe. E aquilo ali foi, Pensaram Que pegar um quis, defende, o outro rapaz, que é isso? Pá, vai não sei pra onde, sua mãe, seu pai. Então vocês já sabem. Se inscrevam no canal do YouTube. Pra gente é muito importante que vocês estejam inscritos no canal do Papo de Compadres. Verdade. Né, pra acompanhar um pouco mais os cortes, com agilidade, rapidez. Vamos lá pro Instagram. Eles respondem também tudo. Se você quiser participar, chama lá no direct do Instagram. Isso. Você pode ser um convidado do Papo de Compadres também. E se quiser só causar uma polêmica, vai lá pro TikTok. Isso. Que a gente também responde. Quem quiser patrocinar nosso podcast também, estamos abertos, já temos nossa apresentação, manda um direct pra gente, a assessoria vai mandar pra você, tem pacotes incríveis, já estamos com patrocinadores. Tem muita novidade vindo por aí, né? Patrocínio e também tem algumas novidades aí. Parece que a Carol vai representar uma marca aí de roupa. E olha vai a nossa postar. Virgínia vindo aí. Olha aí. E tá criticando a Virgínia. Mas isso fica pra frente, pessoal. Obrigado por estar com a gente. O episódio foi incrível. Carol, dá o tchau final. Obrigada novamente, Marisa. Gente, pela oportunidade. Obrigada, Pamela. Foi incrível aprender tudo isso com vocês. E fiquem ligados, vai vir muito conteúdo bom por aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.